Ei, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Catiúcia Teles e hoje eu tô aqui pra contar um pouquinho da nossa história de como tudo começou, né? A gente começou com a minha filha, Nathalie, ela quando tinha 4 anos, ela começou a estudar na creche e a gente começou a ter muita dificuldade com o cabelo dela. O cabelo dela é crespo, né? É um crespo afro, bem volumoso. E é o cabelo 4B, aquele cabelo que embola muito, ele cresce cacheando. Então dava muito trabalho pra pentear, ela chorava muito, porque ela sempre teve muita sensibilidade, né? E a gente tinha dificuldade nessa parte. Muitas das vezes é mesmo que penteava. E aí, quando começou a ir pra escola, eu sempre trabalhei a identidade nela de usar o cabelo solto. E aí a gente começou a ter os primeiros problemas. Por quê? Porque a professora queria que prendesse, arrumasse. Porque na cabeça das pessoas, principalmente naquela época, Nathalie tinha 4, hoje ela tem 16, então há 12 anos atrás, cabelo arrumado era cabelo liso ou cabelo espichado, penteado, aquela coisa toda. E aí eu não queria prender, e aí começou uma guerra entre nós e escola, tipo assim, não vou prender, ela vai com cabelo solto mesmo, e ela começou a sentir, mãe, por que minhas amigas de cabelo liso podem ter cabelo solto e eu não? Então aquilo foi muito frustrante e difícil. E aí a gente optou pelo relaxamento, porque ela começou a pedir pra alisar, porque ela queria alisar o cabelo pra ter cabelo liso, né, pra facilitar, pra não doer mais, pra usar solto. E aí eu falei, não, você não vai ter cabelo liso. Fui no salão e ela fez o cabelo. A primeiro relaxamento, gente, ficou lindo, maravilhoso, perfeito. Qual foi o problema? Quando esse cabelo cresceu. Quando o cabelo cresceu e ela foi fazer o segundo relaxamento, a parte da raiz ficou boa, ficou um pedaço do cabelo liso e as pontas cacheadas, porque aonde já havia ido o relaxamento, alisou. E começou a quebrar o cabelo dela, porque não aguentou deixar a química agir de novo ao mesmo tempo. E foi muito difícil mesmo. E aí eu comecei a procurar salões especialistas em cacho para tratar do cabelo dela. E aí eu fiquei pasma, porque não tinha nenhum salão que tratasse cabelo cacheado, né? E aí eu comecei a ficar desesperada. Foi quando as minhas cunhadas estavam trabalhando na empresa e Emerson voltou para essa empresa e ela me convidou. Quando ela me convidou para trabalhar nessa empresa também, eu comecei a fazer cursos. E aí eu comecei a me interessar. Eu falei, opa, vou fazer curso para cuidar do cabelo de Nathalie. Porque no começo, gente, era só cuidar do cabelo de Nathalie. Porque depois que ela tinha relaxado e não deu certo, eu parei de fazer relaxamento. Então foi um processo muito difícil. E aí voltou pro cabelo natural, porque não tinha salão especialista em cacho. E quando eu comecei a fazer curso, essa empresa tinha um trabalho com cachos, trouxe uma galera de São Paulo, comecei a aprimorar os meus conhecimentos dentro disso e comecei a fazer o cabelo de Nathalie. Eu comecei de muito hobby, e aí eu fazia o cabelo de Nathalie, fazia o cabelo da minha amiga Sandra, fazia o cabelo da Eliane, e só logo fazia o delas 3, né? E aí a Sandra, um dia, ela falou assim, vamos botar um lavatório aqui, que tá ruim lavar no tanque. A Sandra Andreata. E aí eu falei assim, cara, que boa ideia, vou botar. E ainda eu não atendia pra fora, eu atendia, fazia Nathalie, fazia as meninas e comecei a mexer no cabelo de Keisa, que Keisa também tinha um cabelo crespo. E aí dentro disso, eu fui e comprei da minha cunhada, porque ela trabalhava com salão, e aí ela não mais podia mexer, porque ela deu uma alergia muito forte. E ela me vendeu, lembro como se fosse hoje, gente, o meu primeiro espelho, cadeira e lavatório custou R$150. R$150 os 3. E aí tinha uma sala lá de casa vaga e Emerson montou o salão pra mim. E aí eu fazia o cabelo das minhas amigas, né? Tonalizava, hidratava, elas eram lisas. E fazia o de Nathalie e comecei a fazer o cabelo de Keisa. E o cabelo de Keisa cresce, comecei a relaxar. E aí foi quando Camila ficou desempregada, minha irmã. E eu falei, vem pra cá. Eu não atendo aqui durante o dia, porque durante o dia eu trabalhava com representação de produto. E final de semana, às vezes sábado, às vezes quinta, eu atendia o salão. Muito de hobby, só que aí começou a soprar meu nome. As pessoas começaram a ouvir falar que eu tava fazendo cabelo cacheado muito bem, e as pessoas começaram a vir. E aí Camila veio também, aí ela ficou com a parte lisa, a gente começou a fazer maquiagem e eu fiquei com a parte cacheada. E aí trabalhava eu e Emerson e Nathalie no final de semana. Emerson finalizava os cabelos, eu fazia o relaxamento, Nathalie preparava os produtos. Nathalie era novinha, tinha 9 anos na época, as pessoas chegavam e falavam assim, você tá botando essa minha pra trabalhar? Só que na época, a gente já tava levando isso um pouquinho mais a sério, então a gente precisava de ajuda, só que ainda não tinha como contratar pessoas pra ajudar, então quem me ajudava era ela mesma. Era só final de semana, e eu falava também, não, eu preciso trazer essa maturidade, essa questão de responsabilidade, era fazer alguma coisinha e descansar, aquela coisa de criança, né, ajudando, e foi 10, 11 anos, hoje que ela não entra mais. E aí começou a dar certo. Eu fiz o cabelo de Keisa e aí a gente botou um vermelho. E ela era crespa. Keisa hoje ela tem um cabelo 4P4C e vermelho. E ela trabalhava no mercado mais
badalado do bairro, o mercado que mais ia gente. E no final de semana você não precisava usar o cabelo preso. Então ela soltava aquela juba linda vermelha, gente, aquele cabelão black vermelho. E todo mundo que ia no mercado perguntava onde ela fazia cabelo, porque o cabelo dela era lindo, era relaxado e com mechas vermelhas. Então ninguém acreditava, porque nessa época ninguém fazia mechas de cabelo cacheado, não podia, quebrar cabelo, aquela coisa toda. E eu ousei nisso porque a Nathalie olhou pra mim e falou: mãe, eu quero ser loira. E eu coloquei isso na minha vida, que minha filha ia ser o que ela quisesse, que ninguém ia limitar ela por causa do cabelo. Eu não queria que ela se sentisse inferiorizada ou diminuída porque ela tinha um cabelo que não podia fazer mecha. Então eu comecei a pesquisar como fazer mecha de cabelo cacheado. Até que arrumei a solução, relaxado, que tinha química de hidróxido e tinha que ter o pó descolorante. Então a gente começou a pesquisar, estudar e conseguimos uma forma e eu fiz o de Keisa. Quando eu fiz o cabelo de Keisa, uau! E começou a vir gente, porque ia pro mercado, via o cabelo dela e queria fazer também mechas. E aí começou a soprar meu nome no bairro, e aí nos outros bairros, e eu comecei a filmar. Eu lembro que comecei a fazer filmagem ainda no Facebook, e as pessoas ficavam rindo, ficavam debochando. Ah, é louca, pra que filma tudo? Por que tá filmando? Mas aquilo começou a dar certo, porque as minhas filmagens, os meus vídeos começou a trazer mais clientes. A gente tava vindo já clientes de Vitória, eu era na Serra, em Nova Carapina, um bairro mais periférico, e a galera tá saindo de Vitória, tava saindo de Cariacica, de Vila Velha, pra ir lá na Serra fazer cabelo comigo. E aí começou a crescer e a sala não coube, a gente desceu pro porão da minha casa e o porão não coube. E aí a gente contratou manicure, contratou outras cabeleireiras. Por quê? Porque a gente não dava mais conta do tamanho, as coisas começaram a crescer por causa dos vídeos que eu fazia. E aí eu lembro que quando eu fui entrar no Instagram, eu falei assim: só preciso ter 2.000 seguidores pra ser famosinha aqui na Serra. Porque até então o nosso foco era ser distribuidor e não dono de salão de beleza. Eu fazia isso como hobby. Eu trabalhava quinta, sexta e sábado no salão, ou sexta e sábado no salão, só que a minha prioridade sempre foi a distribuição e a igreja. Então, tinha um evento na igreja que era final de semana, eu fechava o salão. Eu tinha encontro com Deus, fechava o salão. Nunca roubou meu tempo isso. E aí, quando a gente precisou sair do porão, porque começou a crescer as coisas de forma muito grande, um casal de amigo nossos ofereceu, o Silvio e a Bruna ofereceram um espaço que eles tinham pra gente alugar num preço muito bacana. E aí o espaço tava fechado, não tava sendo utilizado porque a gente não tinha mais privacidade em casa. Nada, já tinha perdido o quarto dela, tava dormindo com a gente. A gente tava num quarto só porque o negócio cresceu e eu precisava do espaço. E aí, quando eles ofereceram esse espaço, a gente foi. E quando a gente foi, e aí eu acho que caiu a ficha, né, amor? Ele tá aqui. E aí que a gente viu que o negócio começou a crescer. E aí começou eu e a Cíntia. Só que eu e a Cíntia não sabia administrar. E a Emerson só passava lá pra dar, faz isso, faz aquilo. Ele ainda estava na distribuição, né? Trabalhando. E a gente dividiu. Ele ficou numa parte da distribuição e eu fiquei com a parte do salão. Mas eu que administrava e eu não sei administrar, tá? Mas ele é muito inteligente, ele tem um raciocínio lógico. É coisa que eu falo assim: uau, amor, que boa ideia. E aí, quando eu tava administrando, eu tava até andando, mas andando muito devagar, porque, tipo, eu fazia o dinheiro e gastava tudo. Não tinha dinheiro para produto, ele que tinha que abastecer o salão, porque eu não sabia que a gente tinha que tirar. Então, às vezes você tá aí e fala assim: o meu salão não vai. Talvez o problema seja esse, você precisa de alguém administrando, ou passar isso pra alguém, ou aprender, né? Porque graças a Deus a gente sempre foi muito parceiro, e aí Deus supriu essa necessidade. Eu sou muito boa em marketing, fazer cabelo, criar cabelo, cuidar de pessoas, né? Você é muito bom administrando negócio. E aí ele veio pro salão. Ele começou a trabalhar no salão, porque o negócio começou a ter proporção e eu não conseguia lidar com aquilo. E aí ele trouxe a Keisa junto, que é a minha irmã. Já tava eu e a Cíntia e a Sheila fazendo um trem. Assim, Sheila chegou e melhorou um pouquinho a organização administrativa, porque era realmente uma bagunça, gente, eu era muito ruim. E aí quando o Emerson chegou, que assumiu essa parte, que a gente começou a desenvolver e crescer de forma assim, como nunca antes. E aí foi começando, e aí a gente foi começando a fazer cabelo, eu fui começando a continuar a fazer vídeo, aí o Instagram começou a aumentar e começou a chegar gente. Eu lembro quando a gente bateu 25 mil seguidores, eu falei: como assim? 25 mil seguidores. E aí o Senhor começou a explanar o nosso nome, que tem coisa que só Deus faz. E aí quando foi em 2020, eu lembro como se fosse hoje, foi no ano que começou a pandemia, a gente lançou a nossa marca. Cátia Satélite tinha 2 ativadores só, Açaí e Karité, e abriu um salão em Jardim Camburi, né? Era o segundo salão, era Nova Carapina e Jardim Camburi. E quando a gente abriu esse salão em Jardim Camburi, a gente assinou o contrato, gente, na sexta-feira
quando foi no sábado, o governador aqui do Espírito Santo decretou lockdown, tinha que fechar tudo. Então, eu fui para um lugar nobre, que Jardim Camburi é uma área mais nobre, com um preço bem mais alto de aluguel, mas eu precisava de alguma coisa no centro de Vitória, na capital Vitória, né? E aí a gente ficou assim, como assim? Eu lembro que esse testemunho foi muito forte. Eu lembro como se fosse, a gente tava na casa do meu apóstolo, tava com um casal de amigos, e eles comentaram, vocês têm certeza? Vocês podem cancelar, porque acabou de dar lockdown. E eu falei, não, a gente tem uma palavra. E o Senhor falou com a gente, Emerson fez um teste de fogo, assim, tipo uma prova mesmo, e o Senhor confirmou. E aí eu falei, não vamos fechar. E não fechamos, e graças a Deus tá até hoje o salão lá firme e forte. Então, a gente, junto com a pandemia, veio os nossos produtos. Mas quando a gente pediu os produtos, não estava em pandemia. A gente pediu em novembro, fizemos pedido do ano anterior, que a previsão era para chegar para março. E junto com março veio o lockdown, veio o fechamento de tudo. E aquilo foi desesperador, porque a gente estava agora com encomenda de kits da nossa própria marca, porque até então a gente vendia dentro do salão marcas de outras empresas. E aí foi os primeiros produtos que a gente fez nosso, né, fabricou nosso. Então aquilo foi muito desesperador, mas foi também aquilo que impulsionou a empresa. Por quê? Quando deu o lockdown, eu comecei a ter tempo para ir para a internet, foi quando a gente começou a fazer mais vídeo. E aí Emerson começou com outras estratégias também. Ele começou a fazer entrega, porque a gente tinha muita senhora, muita galera que trabalhava da enfermagem, até hoje a gente tem muita cliente enfermeira, que não ia a um salão, né? Então a gente começou a entregar produtos em casa. Ele fazia, gente, quantas vezes ele saiu de moto, comprou uma moto, começou a fazer trabalho de motoboy para entregar o produto, levar até as clientes o produto que elas não vinham mais no salão para retirar. E a gente estava com estoque, né? E aí a gente começou a falar de produto, começou a falar sobre a empresa, falar sobre a gente, falar sobre como fazer cabelo. Eu comecei a dar dicas na internet. Isso fez com que a marca crescesse. Isso foi impulsionando a marca de maneira assim extraordinária. O Senhor começou a soprar o nosso nome, a nossa marca, literalmente, porque anos de pandemia, onde muitas empresas fecharam ou faliram, as estratégias que Emerson trouxe, juntamente com o marketing que a gente foi fazendo e a mão de Deus no negócio, foi fazendo com que a empresa só crescesse. A gente nunca cresceu e vendeu tanto. Tanto é que virou, o faturamento da empresa hoje é muito maior na venda de produto do que fazendo cabelo. Porque foram estratégias criadas em momentos de desespero, vou falar assim, e momentos difíceis, né? Então foi algo que divisor de água. O que para muitos foi problema, pra gente foi realmente solução. E aquilo impactou demais as vendas, impactou demais o nosso nome, e a gente começou a ficar conhecido. E aí eu tive uma ideia, né? E Emerson, ele sempre apoiou as minhas loucuras. Quando deu certo e errado, ele sempre embarcou. Vamos começar a atender fora, porque como eu comecei a ficar muito conhecida na internet, o pessoal começou, vem pra São Paulo, vem pro Rio, vem pra Minas, vem pra Salvador. Gente, eu recebia muita mensagem. Do nada eu falei assim, Emerson, vamos pra São Paulo. Ele olhou pra minha cara, tipo, tava em pandemia, a passagem tava muito barata, né, de avião. Não sei se vocês conseguiram viajar, então a gente pegava passagem pra São Paulo de R$300. E eu falei, vamos lá, vou fazer um teste. E aí eu falei, gente, vou pra São Paulo. A primeira agenda, a gente não pediu entrada, não pediu nada. Olha que loucura. A gente simplesmente, eu abri lá, falei, vou atender em São Paulo, vocês têm que ligar pra esse número e agendar. E aí Keisa começou a agendar as pessoas, chegamos em São Paulo, pagamos aluguel de R$1.800 na diária. Gente, é muito louco pensando agora, né? A gente pagou R$1.800, 1.200, né? Foi. 1.800, ou seja, deu 3.600 de aluguel em 2 dias de atendimento. E fizemos uma lista, não sabia se as pessoas iam ou não, estava em pandemia, São Paulo estava totalmente deserta, eu nunca vi São Paulo daquele jeito, não tinha ninguém na rua. E aí nós fomos para esse salão atender e de repente todo mundo foi. Gente, foi assim, foi algo assim que eu não acreditei, todo mundo foi, as pessoas chegavam, me abraçavam, e a gente fez muito cabelo, e aí a gente começou a filmar, estamos em São Paulo atendendo. Isso no ano de 2020, a gente está em 2023 e ainda estamos atendendo em São Paulo. Então, assim, foi algo muito louco. Aí eu falei, deu certo São Paulo, vamos pro Rio, fomos pro Rio. Vamos pra Minas Gerais, fomos pra Minas Gerais. Vamos agora pra Salvador, fomos pra Salvador. E em todas as capitais as pessoas nos receberam. E hoje as pessoas nos chamam pra ir pra outro, só que a gente não consegue, porque eu não tenho equipe, nem tempo pra isso. E foi quando surgiu a proposta de Portugal, né? De ir pra fora, que a gente começou agora não só vender dentro do Brasil, a gente agora começou a vender fora do Brasil, porque Deus ele faz coisas extraordinárias, sabe? E são 3 anos apenas de empresa, de produto, né? E a gente levou a sério o salão, tem o quê? Tem uns 5 anos, amor. Porque a gente... 5 anos, né?
São 5 anos de empresa, porque até então, até a Cíntia chegar na minha vida, eu trabalhava, foi o que ela falou, é de quinta a sábado. Tipo, eu trabalhava em outras coisas, eu priorizava aquelas coisas, e final de semana, se desse, eu ia atender cabelo. Se desse, eu ia, porque eu ia mais pra igreja do que pro salão. Foi por isso que eu trouxe assim, eu preciso de alguém pra ficar pra igreja. Olha a mente da pessoa. Então, quando a gente levou a sério mesmo, falou assim, não, agora isso aqui é um negócio, foi quando, tem 5 anos, e foi quando eu comecei a conversar com a Cíntia, que aquilo foi ligando a gente, e eu fui começar a ver as histórias das mulheres que estavam chegando. E aí foi a resposta de uma segunda oração. Muito obrigada, e comenta aí e me fala o que você achou dessa história, ou conte um pouquinho da sua pra gente estar sabendo também, tá bom? Um beijo, gente!